De volta com Ponto com News nessa manhã, recebendo a colunista Caroline Miguel. Carol estava de férias, está de volta. Bom dia, Carol. Bom dia, Ronaldo. E nós vamos começar hoje uma série de conversas sobre alimentos e sobre alguns produtos que ingerimos e que fazem mal para a nossa saúde. E a gente começa justamente falando sobre os efeitos do álcool. O álcool é uma substância que ingerimos e que é problemática? É problemática. E por que a escolha do álcool para iniciar essa nossa conversa, né? Na verdade, a gente quando fala de produtos nocivos ou coisas que fazem mal à nossa saúde, nos vem açúcar, nos vem, claro, várias coisas óbvias, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com tudo que a gente vai falar são produtos que são vendidos livremente. Sim, né? Nós não estamos falando aqui de produtos proibidos, né? Exato, porém, não significa que eles não tragam um estrago muito grande. Então assim, a gente acabou de sair do final do ano, o pessoal praia, né? O final do ano você acaba tendo, sai da tua rotina, né? E acaba muitas vezes indo, as bebidas, não há problema algum com isso, né? Então, qual é o problema do de vez em quando ou socialmente? Isso é uma coisa. O problema do álcool no organismo é que ele faz um estrago oculto inicialmente, e como tudo que é aquilo que a gente fala que é prazeroso, e aos pouquinhos vão fazendo estragos muito grandes, não só na vida de quem bebe, porque daí ele bebe, ele perde algumas noções da realidade, até porque ele pode se tornar isso contínuo, e aí Ou se seja, tornar um transformar isso num vício, efetivamente. Exato, e aí voltamos na questão do vício, que é o que a gente trabalha muito, vício de comida, vício de bebida, vício em todos os sentidos, é ruim, e até a vida da familiar, né? Então a escolha do álcool para a gente iniciar é porque realmente ela traz um estrago muito grande. O efeito, né? É muito significativo. É muito. Né? Para o corpo humano, né, para a vida em si, ele é forte. Né? Ou seja, não é algo que apenas prejudica você e só você, né? Ele traz prejuízos para você e para o seu entorno, né? Exatamente, exatamente. Mas e no corpo? O que o álcool faz? Então vamos entender. Acho que é legal a gente sempre, como a gente fala de diabetes, hipertensão, vamos entender o álcool, o que acontece, né? Certo. Então quando o álcool ele entra no nosso organismo, existe uma substância principal nele que é o etanol. Né? A gente sempre escuta o etanol. Ele é metabolizado, então ele cai, intestino, estômago, ele cai e ele é metabolizado. Cada órgão que ele vai passando, ele é absorvido um pouquinho. Né? Ele é absorvido existem capilares nesses órgãos, então aos pouquinhos ele é transmitido para a corrente sanguínea. Certo. 70%, 80% desse álcool ele vai cair propriamente quando ele for estômago, por isso que o pessoal fala, nossa, mas eu comi de estômago vazio e o efeito do álcool fez mais rápido. A gente já fala sobre isso. E aí ele vai ser metabolizado propriamente no fígado. Certo. Então vamos imaginar que eu tome uma taça de vinho ou um copo de cerveja. Ele vai entrar em todo o meu organismo e ele vai cair dessa forma como eu falei. E ou seja, todos os órgãos vão ser um pouquinho afetados pelo álcool. E o fígado vai metabolizar. No fígado é que a casa cai. Que a casa cai. E aí, exatamente. E aí a gente vai falar só da consequência, porque o pessoal fala cirrose hepática, né? Isso. O pessoal que bebe então tem problema no fígado. Por quê? Vamos imaginar. Eu bebi uma latinha, o fígado trabalhou. Eu bebi uma latinha, 1 hora para metabolizar uma latinha ou uma taça, eu vou demorar 1 hora para metabolizar esse álcool no meu... Eu vou ficar sob efeito do álcool durante 1 hora. Durante 1 hora, sob efeito dessa única latinha dessa única taça de vinho? Dessa única. Certo. 2 horas. 10 latinhas, 10 horas. 20 latinhas, 20 horas. Poxa, é proporcional uma para cada hora. É proporcional uma para cada hora. Curioso. Isso, taça de vinho. A cerveja é um pouquinho mais. O que a gente fala taça de vinho? Porque depende do percentual do álcool. Se eu estou falando de destilado, eu estou falando de dose daí. Sim. Então, uma taça de vinho corresponde a uma dose. Então, só para a gente entender... Porque o destilado, evidentemente, tem muito mais álcool, 40%. Né? Então, significa que 40% dele é álcool puro, né? Então, é gostoso, é prazeroso? É relaxante? É. Socialmente é bom? É, socialmente. Não vejo problema em socialmente isso acontecer. Mas é como eu estou falando, imagina isso diariamente
E aí teu corpo metabolizar isso diariamente e você faz uso de 5 latinhas, 5 taças ou 5 doses diariamente, como é que o seu fígado, o teu estômago, o teu intestino consegue aguentar isso? Não Porque consegue. o álcool, ele agride, digamos, esses órgãos. Quando ele é metabolizado, ele também deixa substâncias ali. Não vou dizer corrosivas, tá? Que corroem, mas eu vou falar que é um efeito similar, né? Então ele vai deixar agressores ali. Dentro dessas substâncias tem substâncias ruins também, dentro dos componentes, né? Então ao longo dele ser metabolizado, ser consumido e cair na corrente sanguínea, ele vai deixar sim algumas consequências a cada hora. E isso vai sendo acumulativo, né? Por isso, então, que quando a pessoa faz uso abusivo do álcool, a principal consequência que a gente fala é do fígado. Porque ele é o órgão que vai estar metabolizando 70% disso. Por isso também, então, que a gente fala que quando, voltando a falar, que quando a pessoa não come, está em jejum ou não se alimentou, o álcool ele vai fazer efeito mais rápido. Imagina que quando o álcool cai no estômago, ele vai ser absorvido muito mais rápido. Sim. Não tem comida. Se eu como antes, eu consigo ter um efeito. Digamos, ameniza um pouco o problema. Exatamente. Quando não come, então aí tanto o efeito do álcool é mais rápido, quanto também a agressão dele é maior. E o nosso corpo é tão sensacional que ele faz um mecanismo, obviamente, de existe algo nocivo a mim, então ofensivo, eu preciso excluí-lo. Então, de que forma que o nosso corpo entende? Eu preciso tirar isso através do suor, né, a saída, uma das formas de eliminar. Da urina, lógico, da saliva. Então, são coisas que a gente pode propriamente ver em quem bebe que a gente consegue notar, né? Então, suor, saliva, são formas até de capilares de excretar, da saída desse álcool como forma de eliminar. O corpo está entendendo que aquilo não é bom. Então, eu já estou retirando, né? Obviamente que ele vai fazer todo o percurso, daí urinário, né? Mas já tem algumas formas que ele já pode eliminar quando entra propriamente na corrente sanguínea. Então, por mais que o corpo tente, digamos, amenizar os danos, eliminando parte dessa substância, muita dela fica dentro do organismo e aí, aos poucos, a gente vai sofrendo as consequências. E sentindo os efeitos disso, né? Ok. Bom, na semana que vem tem mais. Com certeza.